Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o Papo Certo, o programa que traz para você assuntos de relevância e do dia a dia, dentro das áreas do direito, empreendedorismo, saúde, trânsito e política. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. No nosso Papo de Política de hoje estaremos aqui discutindo, ouvindo o cenário político de 2024. E temos a felicidade de receber aqui conosco o deputado federal Ronaldo Nogueira. Muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Certo. Obrigado, é um privilégio estar aqui participando da programação. Estamos à disposição para uma conversa certa, direta, sobre os assuntos da política no nosso país. Seja muito bem-vindo, deputado Ronaldo. Você de casa sabe, o nosso programa é interativo, então venha participar enviando a sua pergunta ou comentário através do 3029 80 80, que nós passaremos para o nosso convidado e logo após o término do programa ele vai responder. Então agora eu chamo um intervalo de 30 segundinhos e já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está sendo transmitido aqui pela Ubra TV e também pelos principais canais digitais 521 da NET Claro e 513 da Vivo e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Essas plataformas que vocês já podem ir lá compartilhar. Então, deputado Ronaldo Nogueira de Oliveira, é bem completo seu nome, muito obrigado. Então vamos ter aqui a nossa primeira pergunta. Qual foi o seu maior desafio como ministro do Trabalho? Veja bem, primeiro é importante nós fazer um relato da profunda crise econômica que o Brasil estava enfrentando ali 2015, 2016, 2 anos seguidos de PIB negativo, o desemprego em ascensão, só em 2015 e 2016 mais de 3 milhões de trabalhadores tinham perdido seus empregos. De cada 100 ações trabalhistas no mundo, 85 eram no Brasil. Havia um litígio nas relações do trabalho e o grande desafio era aproximar o trabalhador contratante do trabalhador contratado. As entidades que representavam o empregador e as entidades que representavam o trabalhador contratado, ou seja, sindicatos e confederações. Esse foi o grande desafio. A mesa ela precisava ser redonda. Até na época eu utilizei de uma parábola para eles, dizendo que conta-se de 2 tribos, uma que morava no lado oriental de uma cordilheira e a outra tribo morava no lado ocidental da cordilheira. E eles tinham uma contenda por conta do sol. Chegou o momento em que os anciãos das tribos resolveram subir na cordilheira para lá, então, eles fazerem um acerto e parar com aquela contenda. Quando eles subiram no topo da cordilheira, eles entenderam que era o mesmo sol que era observado de ponto de vista diferente.
Então era necessário, naquele momento, aproximá-los, porque ambos queriam segurança jurídica, ambos queriam geração de empregos, ambos queriam um salário digno para o trabalhador. Então foi de fundamental importância. O resultado disso foi que no dia 22 de dezembro de 2016, numa cerimônia no Palácio do Planalto, no lançamento da proposta da modernização trabalhista, lá estava presente todas as centrais sindicais e todas as confederações de empregadores, celebrando aquele momento. Deputado Ronaldo, qual foi o valor liberado das contas inativas do Fundo de Garantia? Veja bem, a modernização trabalhista ela foi fundamentada em 3 eixos: proteção de direito, segurança jurídica e geração de empregos. E na sequência da modernização trabalhista, alguns fatores importantíssimos no processo, e entre esses nós poderíamos dizer, por exemplo, a alteração da remuneração das contas do FGTS com distribuição dos lucros na conta do trabalhador. Isso foi feito. Agora, no mês de agosto desse ano, nós teremos a notícia dos bilhões que serão distribuídos direto na conta do trabalhador. E lá naquela época, deputado, qual foi o valor liberado? Porque isso teve impacto também em toda a economia, não só para o trabalhador, mas tem todo um efeito multiplicador que a gente chama, não? Tem um outro fator que seria a liberação das contas inativas do PIS, PASEP e FGTS, que nós precisávamos, era um dinheiro que estava parado, a remuneração era baixa, o trabalhador não tinha expectativa de ter acesso a esse dinheiro e foi liberado tanto as contas inativas do PIS, PASEP como do FGTS, em torno de 44 bilhões de reais foi injetado na economia, beneficiando mais de 22 milhões de trabalhadores lá em 2017. Então, veja, além da modernização trabalhista, que tinha o objetivo de trazer segurança jurídica nas relações do trabalho para gerar empregos, mais de 6 milhões de novos empregos foram criados depois de 2017 até hoje. Se você buscar os dados do CAGED e fazer o comparativo de demissões com admissões, você vai ver um saldo positivo de mais de 6 milhões de novos empregos. A alteração da forma da remuneração das contas do FGTS com distribuição dos lucros na conta do trabalhador e, para aquela época, a liberação do saque das contas inativas, que beneficiou mais de 22 milhões de trabalhadores, com mais de 44 bilhões de reais injetados na economia. Realmente, num momento de grande dificuldade que o Brasil vinha passando, realmente teve um efeito bem importante. Veja, na época, nós tínhamos ali o Brasil vinha de 2 anos seguidos de PIB negativo. Sim. 2015 na faixa de 3,6, 2016 na faixa de 3,8. Eram 40 milhões de pessoas na informalidade, mais de 60 milhões de pessoas sem atividade econômica, e o empregador estava com medo de contratar. E tem um dado importantíssimo que nós precisamos dizer, que as micro e pequenas empresas, que representam mais de 70% dos empregos formais do Brasil, em torno de 35%, 40% do PIB, essas micro e pequenas empresas, que aquele empresário, que o filho dele estuda em escola pública, ele paga aluguel, mas ele está lá mantendo 5, 6 empregos, ele estava sendo sufocado pela insegurança jurídica, a instabilidade política por conta da indústria trabalhista que na época criou, e o empregador tinha medo de contratar, porque no momento que ele contratasse alguém, ele já estava predestinado a lá na frente uma ação trabalhista que poderia comprometer todo o seu negócio e todo o seu... E isso parou. Graças à modernização trabalhista, os litígios reduziram em mais de 40% e tem segurança jurídica de 40% nas relações do trabalho. Que dado bem importante esse. E o senhor acredita que teve... Desculpe, Amanda. Por favor. Um impacto também no crescimento do Brasil por conta da reforma trabalhista? Com certeza. O desenvolvimento econômico ele depende de alguns fatores, que é a estabilidade política,
E o Brasil não tinha estabilidade política porque nós vínhamos de um processo doloroso, um processo de impeachment. E o presidente que estava ocupando o cargo não tinha apelo popular. Então, aquilo gerava uma instabilidade política no país. Mas depende também da segurança jurídica, isso é fidelidade dos contratos. E nas relações trabalhistas não existia segurança jurídica. E a infidelidade dos contratos era notado por todos os empregadores. Então, a partir da modernização trabalhista, nós podemos observar a segurança jurídica nas relações do trabalho. E isso foi fundamental para que o emprego retomasse. Aquilo que eu falava lá na época, que tem 4 atores do desenvolvimento. O trabalhador que detém os ativos do capital, o trabalhador empreendedor é aquele que arrisca, aquele que põe o negócio, o trabalhador operacional, que é o trabalhador técnico, o trabalhador contratado, e o governo que entra com a regulação e a arrecadação. Sem capital não tem empreendimento, sem empreendimento não tem emprego, sem emprego não tem salário, sem salário não tem consumo, sem consumo não tem arrecadação, então não tem o que fazer. A mesa tem que ser redonda e um tem que trabalhar para o sucesso do outro, porque o sucesso de um depende do sucesso do outro. Deputado, eu gostei muito das suas considerações em relação à classificação dos níveis de trabalhadores, porque eu vejo muitas pessoas, influentes inclusive, que não classificam o trabalhador que possui o capital, que ele corre o risco também do capital, o trabalhador empreendedor, e aí eu me classifico, eu aqui como sócio de alguns negócios, eu me classifico também como um trabalhador e o trabalhador operacional. Eu gostaria de destacar e parabenizar o senhor por essa inclusão dessas 2 categorias aqui, do trabalhador que tem o capital e o trabalhador empreendedor, porque de fato são toda essa cadeia. Parabéns, e queria deixar registrada essa minha consideração aqui. Bom, agora a gente vai falar sobre a reforma da Previdência. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre ela. Veja bem, no meu entendimento, o aposentado no Brasil ele vem sofrendo duros golpes ao longo de 30 anos. Primeiro, no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, ele instituiu o fator previdenciário. Depois, no governo do presidente Lula, em 2003, ele instituiu a obrigatoriedade de contribuição de 11% para o servidor público aposentado. Foi quando criou os fundos de pensão e os fundos de pensão precisavam ter uma sustentabilidade, então foi instituída a obrigatoriedade de contribuição de 11% pelo servidor público. Depois, no governo da presidente Dilma, em 2015, foi instituída a regra 85-95, tempo de contribuição mais idade, 85 para a mulher e 95 para o homem. No governo do presidente Michel Temer, capitaneado pelo ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, iniciou-se o estudo para uma proposta de reforma de Previdência, que não teve meu apoio. Eu defendo um outro modelo de Previdência Social, que talvez uma hora a gente possa conversar sobre esse modelo. E no governo do presidente Jair Bolsonaro, em 2019, então foi votada uma reforma da Previdência, que também não teve o meu apoio, que instituiu a idade mínima de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. E agora, em 2024, no governo do presidente Lula, a gente vê uma injustiça que se repete, onde as aposentadorias que são superiores a um salário mínimo tiveram um reajuste menor daqueles índices que foram reajustados ao salário mínimo. E isso leva que o aposentado venha a perder o seu poder de compra ao longo. Existem casos aí de aposentados que tiveram o seu benefício há 10 anos atrás, por exemplo, era equivalente a 5 salários mínimos e hoje, se comparar com o salário mínimo de hoje, dá em torno de 3, perto de 4 salários. E isso é significativamente notado um poder de ganho às aposentadorias de quem tem o direito.
No que diz respeito à Seguridade Social, os principais pilares da Seguridade Social, que é a assistência social e a previdência social, eu entendo que nós precisamos avançar no conjunto de reformas para que haja justiça. Não é possível você ter modelo de previdência social, pessoas beneficiadas com aposentadoria de 50 mil, 70 mil, 80 mil, 95 mil, tem casos de 300 mil de aposentadoria. A cada 4 semanas ganhando 300 mil de aposentadoria em detrimento aí de salário mínimo. Situações aí de um salário mínimo. No caso da assistência social, o benefício de prestação continuada, aquele trabalhador que trabalhou como autônomo a vida toda e não pôde contribuir para a previdência social, ou a pessoa com deficiência física, recebe apenas um salário mínimo e não recebe gratificação natalina, não recebe... O senhor apoia essa gratificação? Salário. Eu apresentei um projeto de lei para que esses beneficiários desse benefício possam ter direito ao 13º salário. E também apresentei um projeto de lei para que os próximos aumentos da aposentadoria não sejam inferiores aos índices concedidos ao salário mínimo. Excelente. Bom, agora vamos fazer um intervalo de 1 minutinho com os nossos apoiadores Prime Gourmet e Fortus Group e já voltamos. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e o Papo Certo está sendo transmitido para todo o nosso estado, assim pelos canais digitais e também YouTube e Facebook. Deputado, o senhor está no seu 3º mandato como deputado federal. Qual a sua principal bandeira? Nós estamos trabalhando como titular na Comissão de Administração e Serviços Públicos e Comissão de Fiscalização e Controle. A minha principal bandeira é dar continuidade ao projeto que atualiza, moderniza a legislação que trata da administração pública e, por consequência disso, uma proposta de reforma administrativa. Não é possível o governo continuar com gastos excessivos e o Brasil com uma dívida pública que compromete mais de 80% do PIB. Já apresentamos um projeto de lei que trata da Lei de Responsabilidade Gerencial, que é justamente tornar mais eficiente a gestão pública para que os resultados aconteçam na vida das pessoas, as políticas públicas sejam mais eficazes. Deputado, quais são as comissões que o senhor participa na Câmara Federal? Como titular na Comissão de Fiscalização e Controle e na Comissão de Administração e Serviços Públicos. Eu gostei muito da Lei de Responsabilidade de Gestão. Hoje nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas isso aqui é uma novidade. Eu torço que dê muito certo essa nova lei. E como o senhor vê hoje o relacionamento entre direita e esquerda? Veja bem, o conceito de direita e esquerda surgiu em 1789 por conta da Revolução Francesa. Aqueles que se assentavam ao lado direito da mesa diretora do parlamento defendiam a continuidade do status quo do rei e a aristocracia que era extremamente beneficiada com o modelo.
e aqueles que se assentavam à esquerda eram aqueles que representavam os camponeses e que queriam uma transformação daquele modelo e que as políticas públicas fossem mais justas naquela época. Aí você fica se perguntando se naquela época, em que lado da mesa você se sentaria? E eu vejo que hoje a confusão de direita à esquerda ela é imensa. Eu acho que nós precisamos rever alguns conceitos e pensar sobre modelo. Você é liberal? A concepção, o espectro político, o modelo de sociedade, a economia que você entende. Você é liberal? Você é conservador? Você é centrista? Você é socialista ou você é comunista? Nós teríamos que um programa só para tratar desse tema, porque você ter juízo de valor sobre determinadas questões da vida, isso não quer dizer que você seja conservador ou não. Por exemplo, nós temos o caso do presidente Putin, um exemplo muito claro, ele é contra o aborto. Agora, ele é conservador, ele é liberal, ele é centrista ou ele é socialista? O ditador da Coreia do Norte é a mesma coisa. Os estados totalitários, principalmente, alguns aspectos no que diz respeito a minorias, a direitos individuais do cidadão, também tem uma visão muito pessoal e oprime muito mais do que o Brasil. Então, você ter uma concepção do certo ou errado da parte do outro não quer dizer que não te identifique como direita ou esquerda. Tem realmente uma confusão entre direita e esquerda. Tem confusão. Então pode ser um partido socialista, enfim, popular, e se quem apoia esse partido e para a manutenção dele seria, pelo conceito, seria de direita, porque ele está apoiando o atual governo em continuidade, quando na verdade não tem a ver com a ideologia política. Aí bom, qual é o modelo de economia que você entende? É a economia liberal? O Estado é o Estado mínimo? O capitalismo é o capitalismo dominante? Você defende a economia de mercado? Você defende o Estado necessário? Você defende o capital virtuoso? Ou você defende o capital solidário? E como o senhor se posiciona, deputado? Economia de mercado, o capital virtuoso, né? Que o capital virtuoso ele tem muito a ver a questões relacionadas à fidelidade dos contratos. Você não é proibido ganhar dinheiro, mas você tem que pagar o serviço que tu contrata. O capital virtuoso, ele evita o surgimento de monopólio e oligopólio, ele permite a presença do Estado, mas aquele conceito do interesse público sobre o privado tem prevalência, não existe a igualdade no que diz respeito aos interesses. Nós precisaríamos um único programa para tratar desses conceitos, economia planificada, economia solidária. Então, nós precisamos... Então, muita gente se diz, eu sou de direita, eu sou de esquerda, e fica um distante do outro, se atirando pedra, se atirando flecha, e estocando bombu para tirar flecha, ao invés de sentar na mesa redonda e identificar os problemas da sociedade e buscar uma convergência para resolver esses problemas. Falta maior discussão sobre política no nosso país, na minha opinião. A maior parte das pessoas se deixam levar, né, como um efeito em cadeia, e não se envolvem em discutir sobre política. E aqui no Papo Certo a gente traz pessoas aqui realmente que trazem o tema da política, respeitando as suas opiniões sempre, mas que faz com que os nossos telespectadores conheçam mais sobre política. Aqui a gente não está falando de política partidária, a gente está falando de conceito de política, de gestão do país, da nossa comunidade. Bom, continuando, deputado Ronaldo, o senhor considera que o parlamentarismo seria positivo para o nosso país? O parlamentarismo ele seria positivo desde que fosse permitida somente uma reeleição para a mesma função no Legislativo. No modelo atual, em que permite reeleições infinitas no Legislativo, isso possibilita
o carreirismo e o fortalecimento de oligarquias, eu não vejo no atual modelo o parlamentarismo como uma boa saída. Eu penso que nós precisamos avançar no sentido de ter propostas de alterar esse modelo, aprimorar esse modelo, somente uma reeleição para a mesma função. A única atuação do parlamentar no orçamento que seja para fiscalizar o orçamento, votar o orçamento e definir aonde esses recursos serão aplicados e terminar com as emendas parlamentares, porque isso você daria maior legitimidade, então, para o Executivo exercer as suas ações e o parlamentar atuar na sua função, que é legislar e fiscalizar. O atual modelo, ele precisa ser aprimorado. No atual modelo não vai dar certo. Quem vai ser o primeiro-ministro? Renan Calheiros, Arthur Lira, e etc, e aí você vai. O senhor acredita que a gente tem um momento político, ou terá nos próximos anos ou décadas, a possibilidade de um plebiscito para essa definição? Nós precisamos pensar essas transformações para as próximas gerações. Sim. Eu tenho 2 propostas de emenda constitucional para que a eficácia dela comece a acontecer a partir do ano de 2036, porque as alterações elas serão graduais, a sociedade vai absorvendo isso sem trauma, para que pelo menos o país do amanhã, para as gerações futuras, seja melhor do que hoje. O modelo atual não tá certo. 20 milhões de pessoas vivendo nas favelas, mais de 15 milhões de analfabetos, 6 milhões de pessoas não tendo onde morar, mais de 14 mil obras inacabadas, uma dívida pública de mais de 80% do PIB. Então, esse modelo está falido. Nós precisamos aprimorar para que a geração futura não pague um preço altíssimo. Como o senhor vê hoje em relação ao emprego? O emprego hoje está abaixo dos 2 dígitos, né? E isso se atribui graças à segurança jurídica nas relações do trabalho, que é fruto da modernização trabalhista, com direitos assegurados. E eu vejo que se o governo fazer a sua parte, contendo seus gastos, sendo mais eficiente na gestão dos seus programas e da máquina pública, a tendência de aumentar o número de empregados com carteira assinada no nosso país. Bom, também sabemos que a saúde passa por grandes necessidades e precisa de melhorias urgentes. O que o senhor acha que poderia ser feito? O nosso sistema de saúde hoje ele não está dando conta da demanda. A realidade é que as pessoas estão nas filas, aguardando procedimentos, aguardando entendimento. É só você ir numa UPA, é só você ir numa emergência hospitalar, que você vê ali que algo não está certo. Então, ele precisa ser revisto. Então, você precisa entender quem realmente tem necessidade de ter acesso a 100% da cobertura do SUS. Eu acho que a cobertura do SUS, nós precisaríamos rever as faixas de cobertura para que somente aquelas pessoas que realmente precisam. O SUS vai cobrir 100%, 75%, 50%, 25% ou zero. Para quem tem muito, o SUS não cobre. Então, a gente tem que rever também essa questão. A própria tabela do pagamento do SUS hoje, ela não é nem um pouquinho atrativa para as especialidades médicas ou empresas especializadas. Em relação à moradia, acredito que seja que temos um minutinho. O que o senhor acha que poderia ser feito em relação a moradias ainda? A questão de moradias, hoje o Brasil, nós temos um déficit habitacional de mais de 6 milhões de moradias. 6 milhões. 6 milhões. São 20 milhões de pessoas vivendo nas favelas e moradias precárias. Então, precisa haver um processo de investimento maciço que concilie meio ambiente com moradia para que as cidades sejam mais sustentáveis ambientalmente e que dê condições de vida com dignidade para as pessoas ali viverem. Bom, deputado Ronaldo, agradeço muito a sua presença e já está convidado a voltar aqui no programa para falarmos mais sobre política. Tá
obrigado. Os ativos do FGTS são mais de 500 bilhões de reais. 500 bilhões. Que, se você investir, priorizar a moradia popular, eu tenho a plena certeza que em curto tempo nós teremos condições aí de zerar o déficit habitacional no país. Excelente. Muito obrigado, deputado. Obrigado a todos que nos assistiram. E deixo um abraço grande a todos aqueles que são auxiliares, então, aí dos nossos processos legislativos, auxiliares aos nossos políticos, que também ajudam aí na condução política. Bom, então ficamos por aqui. Meu agradecimento especial ao Luciano Medina e também Paulo Bogado, que estão conosco aqui no estúdio. Então esperamos vocês amanhã, 20h30, logo após Cadeira Cativa. Até lá!